Olá, graça e a paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje estamos aqui com ele, que é o esposo da Miriam, que também é pastora, pai, avô, pastor do Ministério Comunidade Cristã e Esperança, do bairro São Paulo, pastor Adilson Souza de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Tudo na graça, na paz. Graças a Deus. Pastor, me conta um pouquinho da tua trajetória lá do início. Como que você chegou a Cristo? Eu cheguei a Cristo em 89. Eu comecei a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular na época. Eu faleci do pastor Pires. E ali eu conheci Jesus, né? Comecei os primeiros passos na fé. E ao decorrer dos anos a gente foi buscando, intensificando o conhecimento, a busca, o entendimento de muitas coisas, né? Porque quando eu cheguei nos caminhos de Deus, a minha vida era bem complicada, era bem atribulada, digamos assim. E através do Evangelho, através da palavra, que eu comecei a restaurar a minha vida. Começou as coisas mudarem, né? Comecei a entender que a importância de Cristo na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de todos que chegam a Ele, né? Sim. Que chegam aflitos, problemáticos, enfim. E ali então começou um tempo novo, um tempo de coisas novas, de descobertas novas. E a gente começa a conhecer a palavra, a gente começa a entender que tem coisas que estão erradas, que precisam ser consertadas. Então é um período que tu começa os consertos, a descobrir, a entender, a buscar, curiosidade das coisas que a palavra nos apresenta, os próprios testemunhos da palavra de homens e mulheres que foram vencedores depois de tribulações, depois de provas, de situações adversas na vida deles. E ao decorrer dessas coisas foram acontecendo muitas coisas na minha vida, na minha família, lado financeiro, lado sentimental. Então Deus começou a fazer muitos consertos, né? Muita mudança. E ao decorrer do tempo, o que aconteceu comigo, com a minha esposa? A gente começou a entender que não podia ficar só para nós isso. Sim. Esse amor de Deus, essa transformação de Deus na vida da gente, não podia ficar só para nós, que outras pessoas também estavam precisando de ouvir a palavra, de receber as boas novas de Deus. E foi então que nós começamos a passar isso, a pregar, a testemunhar o que Deus havia feito em nossas vidas. Então isso também trouxe muitas pessoas para o Senhor, né? Então esses foram os primeiros passos. Depois do meu batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo. Então muitas coisas se abriram na minha mente. A caminhada aos pouquinhos foi evoluindo. Graças a Deus foi evoluindo. Justamente, é uma caminhada. Sim. É um desafio após o outro, como fosse uma escadaria, um degrau após o outro, entendendo, compreendendo e recebendo. E no momento desses concertos também aparecem algumas dúvidas, né, pastor? Realmente é isso? É esse caminho? Não é? Ou para você foi tudo assim, não, é isso que eu vou, é aqui que eu vou e vamos lá? Não, falaste bem. No início tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos. O primeiro questionamento que eu tinha no início, quando comecei a me inteirar, a buscar, se realmente o lugar que eu estava indo era algo de Deus. Sim. Se não era uma seita, se não era algo do mal. Porque eu vim de um lar católico, né, que eu entendia que ali era a igreja ideal, a igreja certa, né, dos costumes, enfim. Mas eu comecei a ver que aquilo que eu estava vivendo, que eu estava contemplando e recebendo, era algo realmente de Deus. Então no início eu tinha uma dúvida se realmente aquilo era de Deus mesmo, né? Se não era algo de engano. Sim. Mas nada como convívio, nada como estar participando, envolvido, para a gente começar a conhecer o ambiente que a gente está vivendo, né? E realmente quando eu comecei a ver que aquele ambiente era um ambiente bom, era um ambiente transformador, mas também desafiador, que era um desafio superar muitas coisas que tinham que ser superadas na minha vida. Porque nós, quando começamos a conhecer a palavra, começamos a conhecer a Cristo, nós começamos a ver que nós temos desafios nossos que nós temos que renunciar, temos que vencer, temos que deixar de lado.
O que não é fácil, né? Que não é fácil, não é fácil, precisa de determinação, a pessoa precisa querer, entende? Então, claro que tinha questionamento, sim, como todos têm questionamento, a gente chega sempre com o pé atrás, né? Como diz o ditado arisco. Mas foi só nos primeiros tempos que, que eu tive essas dúvidas. Depois, com as próprias experiências com Deus, as próprias experiências buscando e recebendo, eu comecei a ver logo que realmente Jesus era o caminho, a verdade, a vida, e é aquilo que eu precisava realmente. O Espírito Santo vai revelando, vai dando a direção. Justamente. Ele é o condutor de tudo. Ele que nos convence, ele que nos dá a direção, ele nos mostra aquilo que tem que ser deixado de lado. Então o Espírito Santo ele é maravilhoso, né? Ele é poderoso mesmo. E o seu chamado como pastor, como que foi? Como você recebeu a palavra, você vai ser pastor, e como foi ungido a pastor? Primeiro, eu nunca recebi uma palavra para ser pastor. Como já aconteceu o caso de outros pastores que receberam uma palavra profética e Deus usou alguém para liberar uma palavra, enfim. Comigo foi diferente. Comigo foi assim, nós estávamos no ministério há 17 anos, né, que era a Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual também foi muito abençoada, onde foi meus primeiros passos na fé, né? E nós estávamos, e depois de um tempo nós entendemos que era um tempo de nós nos desafastarmos. E ficamos em casa, orando por um período, e alguns vizinhos, algumas pessoas que já acompanhavam a gente, que a gente tinha levado para Cristo, que a gente tinha evangelizado, e também estavam recebendo de Deus, eles começaram a nos procurar para saber o que nós estávamos fazendo, aonde estávamos indo, o que está acontecendo, e nós só dizíamos, nós estamos orando em nossa casa, nós estávamos orando em casa. E aí esses irmãos, vizinhos começaram a vir orar com a gente. Eles perguntaram se podia orar com a gente, fazer parte daquele momento de oração, de busca ali, então. Começou uma célula. Uma célula caseira ali. Sim. E eu tinha um anexo na casa que nós morávamos antes, e ali a gente começou a se reunir. E aquele coisa bem de gaúcho, né? Era comes e bebes, depois da reunião tinha um lanche, tinha um nega maluca, hoje fazia um carreteiro, enfim. Tanto é que o primeiro patrimônio da nossa igreja é uma panela. Uma panela para carreteiro, né? É bom, é importante. Eu pegava o peixe pela barriga, né? Sim. E as pessoas começaram a se envolver com a gente, e realmente Deus começou a se mover no nosso meio. O Espírito Santo começou a fazer coisas grandes, pessoas se batizaram com o Espírito Santo. Pessoas sendo curadas numa reunião que não tinha nenhuma ligação com igreja, templo, casa, denominação. E começou a crescer aquele número de pessoas ali. Eu lembro que a minha esposa começou a dizer para mim assim, olha, amor, nós temos que arrumar um lugar maior. Nós temos que arrumar um lugar maior que não está comportando aqui. Aí, e as crianças, tinha que ter uma salinha só para as crianças, tinha que ter alguém direcionado para cuidar das crianças. E aquilo começou a me dar um certo medo. Eu comecei a pensar para mim, isso vai virar uma igreja? Não quero. E eu disse para ela, não quero. E ela não queria dizer para mim que ia ser isso. Mas como ela tem uma visão profética e ela entendia isso, e ela disse, olha, tem que arrumar um lugar. Eu disse, não, vou deixar assim, vamos direcionar esse povo para algum lugar, alguma igreja, alguém que cuida deles. Não quero, nossa, tá bom assim. O que aconteceu? Aí não tinha mais como comportar todos, estava já incômodo ali, muita gente aglomerada. Eu fui da associação de bairro do 5 de maio, e eu falei com a presidente na época se tinha alguma noite disponível, né? E eu e minha esposa fizemos um propósito, olha, se na terça-feira estiver livre, porque é de Deus. Se não estiver livre, é parar por aqui mesmo e, como eu te falei, vamos direcionar o pessoal para um lado, para o outro, enfim. E eu fui torcendo para que não tivesse nenhum dia, nenhuma noite livre, né? E cheguei ali e falei com a presidente, e ela disse, não, Adilson, tu pode escolher a noite que tu quiser. E eu disse, então tá, então eu vou querer na sexta-feira. Só eu fui para casa meio frustrado, assim, né? Porque eu não queria aquilo, não queria ser pastor, não. Eu entendia que eu não tinha esse chamado, que eu não tinha essa vocação, que
Não era bem isso que eu queria para a minha vida. Até por causa da responsabilidade, o encargo que é ser um pastor. Dá um pouco de medo, né? Um pouco de medo. E eu me senti despreparado também. E estava despreparado para aquilo. A realidade é essa. E aí começamos, então, a reunião lá na Associação de Bairro 5 de Maio. Eu pensei, vai ter uma meia dúzia de pessoas, esse pessoal vai estar aqui, vão estar com nós. Aí com os familiares da minha esposa, a maioria toca e canta, né, tem vocação para música. Os primeiros cultos, um contrabaixo, uma guitarra, um pouquinho no segundo culto veio mais instrumento, daqui a pouquinho se formou uma banda, daqui a pouquinho aquela associação estava cheia de gente. Glória. Cheia de gente. E algumas irmãs foram curadas. E encheu. E aí eu conheci um pastor amigo meu, o pastor Samir, de Bom Retiro do Sul. E o pastor Samir, ele foi enviado dos Estados Unidos, da ilha do Havaí, ali, a ilha de Maui. Ele se converteu a Jesus lá. E ele se converteu e veio para o Brasil. E acabou abrindo uma igreja aqui. E a igreja dele já estava consolidada, ele estava caminhando, na visão celular e tudo. E eu conheci ele em Novo Hamburgo, numa outra igreja que nós demos assistência uma época lá. E aí ele me convidou para caminhar junto. Eu topei, aceitei, e realmente foi bênção na minha vida. E eu não tinha sido consagrado pastor, ficou tudo muito rápido, Deus foi agindo de uma maneira tão rápida, tão simples, mas muito do Espírito Santo mesmo. E eu não tinha sido ungido pastor. E aí vinha sempre aqui no Brasil, em Bom Retiro do Sul, o pastor Mike Jason, é o falecido pastor, ele faleceu, Mike Jason. E o Samir disse: Adilson, tu já foi ungido? Eu disse: não fui ungido ainda. E tu quer ser ungido pastor? Eu disse: e agora? Não tem como escapar, né? Já estava, né? Já estava tudo ali pronto. Daí ele disse assim: cara, tu só precisa da unção, tu já tem ministério, tem um chamado, tu tem a igreja pronta, cara. Só a unção para os nossos deslanchar. E aí então eu vou marcar com o pastor Mark Jason quando ele vir no Brasil para nós ungir pastor, tu e a pastora Miriam. Enfim, aí ele veio no Brasil, foi na associação lá no prédio lá, nos ungiu o pastor. E aí depois disso o trabalho começou a crescer, desenvolver, aí ficou pequeno ali, nós conseguimos o ginásio de esporte, que é logo no lado de cima, né? Sim. E no ginásio de esporte foi diferente, nós fazíamos os cultos aos domingos à noite, só que nós tínhamos que montar todo o domingo, montar toda a igreja, montava toda a parte instrumental, bateria, fiação, caixa de som, cadeiras, uma salinha que tinha para as crianças, tinha que armar todo o cenário com pano, com mesa. Era uma logística, né? E era um povão que se movia naquele negócio todo de Deus ali. E começou a fazer esses cultos aos domingos à noite e realmente continuou a Deus agindo, fazendo coisas assim maravilhosas no nosso meio, que até me surpreendeu, né? Que eu nem esperava tão rápido, da maneira com que foi. Há pouco tempo atrás eu não queria nem saber disso, né? Mas quando Deus encaminha tudo, Ele dá o chamado e proporciona as ferramentas também, a provisão dele. E aí nós ficamos no ginásio num período de 6 anos. 6 anos nessa função de monta, desmonta. 6 anos, nós montamos e desmontamos a igreja todos os domingos. E um detalhe, nós desmontávamos o material da banda no domingo de noite, levava para casa de um cunhado meu, no anexo deles montava todo aquele instrumental de novo, cabo, bateria, tudo peça por peça, ensaiava durante a semana, aí depois do ensaio desmontava tudo, deixava tudo montado, prontinho, no domingo de tarde pegava aquele material, botava em cima do carroção, levava lá para o ginásio, montava tudo de novo, e assim foi 6 anos. 6 anos. 6 anos. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco e já voltamos mais com o pastor Adilson.